Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui para estudarmos mais uma lição, lição de número 10. Já estamos aí nos encaminhando para o final do estudo do livro de Efésios. Lembrando que a lição desse trimestre vão até 14, né? Então, faltando aí 4 lições depois da de hoje, faltarão apenas 4 lições para finalizarmos o estudo do livro de Efésios. O título da lição de hoje é Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Importante nós darmos aqui uma recapitulada naquilo que nós vimos nas lições anteriores, para não corrermos o risco de interpretar equivocadamente os textos que nós leremos na lição de hoje. Nós abordamos nas lições anteriores, no finalzinho ali do capítulo 4 de Efésios, vimos que o cristão, quando se converte, ele passa por uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de entendimento, e essa mudança ela vai gerar uma mudança de comportamento, justamente o que nós vimos na lição anterior, no início ali, na primeira metade do capítulo 5. Mas logo no início do capítulo 5, nós já vemos que nós precisamos andar no amor de Cristo. Então, nós vimos que antes passamos por uma mudança de mentalidade, uma mudança de entendimento. Andando, então, no amor de Cristo, nós vamos passar por uma mudança de comportamento. Vamos buscar fazer a vontade de Deus, buscar compreender qual é a vontade de Deus, para poder, então, executar a sua vontade. E no capítulo 5, verso 21, que termina, então, a primeira metade ali do capítulo 5, vai dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ainda que no contexto da questão comportamental dos cristãos que se convertem verdadeiramente. Então, dentro do corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, eles então vão andar o quê? Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Interessante nós compreendermos aqui que é uma sujeição mútua, fica claro, sujeitando-vos uns aos outros. Então, não é uma questão de hierarquia, onde uns vão se sujeitar a outros e outros, então, apenas estarão ali numa posição de dominadores. Não é essa a ideia. Interessante que, dentro desse contexto de sujeitar, o comentário bíblico adventista, ele traz o seguinte texto. Ele diz assim, que há 3 características essenciais ao cristão. 3 características essenciais ao cristão. Que características são essas? Submissão, humildade e sujeição. Justamente porque são características que colocam o eu de lado. Características onde colocam o outro como uma figura mais importante. Então, fazer a vontade do outro, não a minha, não o eu. O eu é o egoísmo. Então, o eu não importa, o que importa é o outro, é atender a necessidade do outro, é fazer a vontade de Deus. Então, justamente, características essenciais para o cristão: humildade, submissão, sujeição. E aí, dentro desse contexto, Paulo, para exemplificar esse comportamento de sujeição mútua, ele vai trazer 3 tipos de relacionamento, 3 tipos de relação, para exemplificar justamente como que se relacionam os membros do corpo de Cristo entre eles e com Cristo, é evidente. E essas 3 relações, justamente, é a relação entre marido e mulher, na sequência do texto, justamente o que nós vamos ver hoje, a relação entre marido e mulher. Depois, no capítulo 6, Paulo ele aborda a relação entre pais e filhos, e na sequência, ainda no capítulo 6, ele vai abordar também a relação entre servos e senhores. Então, Paulo ele quer mostrar, exemplificar, trazer aqui de forma prática, para que as pessoas e nós, é evidente, pudéssemos compreender como que é a relação entre os membros do corpo de Cristo, e também entre os membros e Cristo. Então, justamente, é importante nós percebermos que essa sujeição é uma sujeição mútua. Porque no verso 22, Paulo ele vai trazer o seguinte: as mulheres, já abordando aqui o contexto do relacionamento entre marido e mulher. Ele fala o seguinte no verso 22 do capítulo 5: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Se você pegar esse texto de forma isolada, e é claro que muitos homens, por conveniência, pegam esse texto
de forma isolada, parece que a relação entre marido e mulher é uma relação onde o marido é o ser dominante e a mulher é o ser que é dominado, né? Então, o marido, ele é o ser aí que domina, que se impõe, que impõe as regras, e a mulher simplesmente se submete e obedece. Perceba que Paulo, em momento nenhum, ele quer trazer essa ideia. Em momento nenhum. Muitas pessoas, como eu falei, por conveniência, pegam esse texto isolado e falam, Paulo diz o quê? Que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Acabou. Tá? Paulo está dizendo que a mulher tem que se submeter. Não é isso. Paulo ele não quer falar isso, não nesse contexto. Ellen White mesmo fala no livro O Lar Adventista, página 92, ela diz assim, se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo, né? Então, se o marido ele é todas essas coisas, grosseiro, ríspido, egoísta, opressor, ele não pode dizer que ele é o cabeça e muito menos pode dizer que ele é marido, porque ele não é marido, né? No verdadeiro ali significado do termo. Então, de maneira alguma, Paulo ele quer falar que o marido então é o ser ali que pode oprimir a mulher e ela simplesmente tem que obedecer, se submeter calada. Não é isso. Como eu falei, por isso que nós temos que ler todo o contexto. Então, Paulo está falando uma questão de comportamento entre os membros do corpo de Cristo, entre eles e Cristo, que é o cabeça. Ele aborda lá no início do verso 5, onde nós lemos no início, né? Andar no amor de Cristo, buscando fazer a sua vontade. No verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Então, não faz sentido ele dizer que precisamos nos sujeitar uns aos outros, e de repente ele fala que numa relação de casamento, a mulher tem que se sujeitar ao marido e pronto. E o marido é simplesmente o ser dominante. Não faria nenhum sentido. Tanto não faria sentido, porque se você continua lendo o texto, justamente é o que nós vamos continuar lendo o texto, nós vamos perceber que essa sujeição no casamento ela é mútua, justamente para exemplificar a sujeição entre os membros do corpo de Cristo. Perceba o que diz no verso 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Perceba? Amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, porque Cristo ele fez o quê? Ele se entregou por ela, pela sua igreja. Então o marido tem que amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela, se sujeitando a ela, porque Cristo ele se submeteu. Cristo ele se sujeitou. Ele se submeteu, né? Ele morreu em nosso lugar, ele se entregou por completo para a sua igreja, para que a sua igreja pudesse viver. Então o marido ele tem que fazer igual. Por isso que fica muito claro que Paulo está trazendo aqui uma relação de sujeição mútua, né? De submissão mútua entre esposo e mulher. Né? É uma relação de submissão entre iguais, não entre o ser superior e outro inferior, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, tudo que Cristo fez, ele morre pela sua igreja para que ela pudesse, então, viver bem, para que ela pudesse ter essas características de uma igreja salva, porque ele é o salvador da igreja, ele é o salvador dos membros do seu corpo. Bem, e na sequência, nós percebemos algo muito importante. No verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Interessante que a relação entre marido e mulher, né, onde é considerado, então, uma só carne, se eu machuco, de alguma maneira, a minha esposa, se nós somos apenas, né, somos só uma só carne, se eu a machuco, se eu a atinjo, estou atingindo a mim mesmo, porque somos uma só carne. O corpo de Cristo é igual, é uma só carne, é um só corpo. Se um membro faz mal para outro membro, na prática, está sendo feito mal para o corpo, para si mesmo, porque tudo faz parte do mesmo corpo, todos os membros fazem parte do mesmo corpo. Né? E na relação entre casal é a mesma coisa. Se eu faço mal à minha esposa ou ela faz mal a mim, no final das contas estamos fazendo mal a si mesmo, porque somos apenas uma carne.
Então não faz sentido. Quem é o louco que vai fazer mal a si mesmo? Quem é o louco que vai querer machucar a sua própria carne? Né? Então, se eu machuco a minha esposa, estou machucando a mim mesmo, sou louco, não faz sentido isso. Então é esse o contexto aqui em que Paulo está falando. E aqui no finalzinho, ainda continuando, melhor dizendo, verso 29, 30, diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui é basicamente o que eu já falei, né? Ninguém vai fazer mal a si próprio, mas vai cuidar. Você quer cuidado, né? Pelo menos precisamos, né, ter esse entendimento, precisamos cuidar do nosso corpo, tratar com carinho o nosso corpo, né? Então nós vamos tratar com carinho todos os membros do corpo de Cristo, porque é um só corpo. É um só corpo. Não faz sentido querer machucar, querer desgastar, querer acabar com esse corpo. Precisamos cuidar, ter carinho. Assim é numa relação de casamento. Então, perceba, Paulo ele está querendo trazer a relação de casamento para exemplificar a relação do corpo de Cristo. Porque é disso que Paulo está falando. Esse é o foco é Cristo. Né? E a relação do casamento é para exemplificar essa relação. E no finalzinho, então, diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Justamente, é o foco dele, é Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, no final, fica muito claro essa relação de sujeição mútua. Eu, sinceramente, nem me esforçando muito, eu consigo enxergar nesses textos Paulo querendo dizer que a relação de marido e esposa, o marido é um ser superior, dominante, a esposa é um ser submissa, dominada. Nem me esforçando muito eu consigo enxergar isso no texto. É claro, se alguém, por conveniência, abre a Bíblia nesse texto, pega o texto de forma isolada para mostrar que é isso que Paulo está falando, e aí talvez a pessoa consiga, né, extrair isso do texto, né, mostrar isso de alguma maneira. Mas como eu falei, por isso nós precisamos estudar o contexto. Mas nós que estamos aqui já há algumas semanas estudando o livro de Efésios, de forma muito fácil nós conseguimos perceber que Paulo ele quer falar da relação do corpo de Cristo e que a relação entre marido e mulher é uma relação de sujeição mútua. Então, Paulo ele não está trazendo aqui um conteúdo misógino, né, contra a mulher, né, de tentar oprimir a mulher. Pelo contrário, né, ele não está falando nada disso. Né, ele não está falando nada disso. Ele está falando da relação do corpo de Cristo. E a relação do corpo de Cristo é uma relação de sujeição mútua, como diz no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Assim como na relação de marido e mulher. Então, que nós possamos ter essa compreensão. Né? Numa relação, aqui nós tiramos lições, né? Tanto para a nossa vida prática familiar, como para a nossa vida prática religiosa, né? Dentro do contexto do corpo de Cristo. Então, que nós possamos enxergar, né, o corpo de Cristo dessa forma. É um corpo só, é uma carne só. Se eu faço mal a alguém dentro desse corpo, estou fazendo mal a mim mesmo. Se eu faço mal ao meu cônjuge, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Eu preciso ser igual a Cristo. Eu preciso ser igual a Cristo, preciso me entregar, eu preciso me sujeitar, eu preciso deixar o eu de lado. A ideia é essa, deixar o eu de lado, deixar o egoísmo de lado. Né? O outro é importante. Não à toa, as características, né, que nós vimos, 3 características essenciais para um cristão, humildade, submissão e sujeição. Que possamos refletir nessas ideias, possamos refletir e buscar, né, viver essas características na nossa vida, que as pessoas possam enxergar na nossa vida essas características de um verdadeiro cristão, um cristão que se submete, que se sujeita, né, que é humilde. Características muito difíceis hoje, né? Quem é que vai hoje em dia dizer que você precisa se submeter, se sujeitar? No amor de Cristo, sim, isso é possível dentro desse contexto que nós estamos aqui abordando. Então, que você possa aí ter, dentro dessa compreensão, buscar viver dessa maneira, tanto na sua vida prática, né, entre casal, quanto na sua vida prática religiosa no corpo de Cristo. Que a gente possa se sujeitar, né, e permitir, então, que simplesmente sejamos usados para o andamento da obra de Cristo. Porque, no final das contas, né, nós sabemos que Paulo está aqui abordando tudo isso para manter esse corpo de cristãos unidos com o objetivo, com o propósito de fazer com que esse povo, esse grupo, continuasse sendo usado para propagar o Evangelho.
para que a mensagem pudesse ser propagada, né? Manter essa propagação da mensagem do Evangelho. Então, que essa possa ser a nossa realidade, né? Possamos viver essa unidade, essa união, essa sujeição mútua e ser usados por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição, onde nós vamos continuar abordando essa ideia, né, de relacionamento, mas agora vamos abordar a relação entre pais e filhos, entre servos e senhores, para também dar um foco aí, Paulo lhe dá um foco na questão da lealdade, da obediência. Tenho certeza que também será um assunto muito importante para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Então a gente se vê na lição número 11. Até lá!